Marcela, como era a vida de vocês? Como vocês chegaram à igreja? Qual era a mentalidade de vocês e os resultados na vida de vocês? A gente era empregado, bem empregado, e a gente vivia uma vida derrotada, porque a gente vivia devendo no supermercado, no posto de gasolina, porque tudo a gente comprava no crédito. Então, era aquele ciclo vicioso. A gente sempre estava devendo, nem acabava de pagar o cartão, já tinha que fazer outra compra, né? E aconteceu que, no finalzinho de 2007, o Adalto foi acometido de uma enfermidade que ele ficou 20 dias que ele não comia, o que ele comia não parava no estômago, ele só chorava, ele não deixava eu trabalhar, não trabalhava, e a gente tinha as contas para pagar, e a minha mãe me ajudando, e ele só chorava. Para mim poder trabalhar, eu tinha que levar ele para a casa da mãe dele, falar para ela trancar o portão, não deixar ele sair de casa. O que era? Era espiritual isso? A gente fez uma bateria de exame e os médicos não diagnosticou nada, né? O que você sentiu? Ânsia de vômito, depressão, opressão, tudo. Eu queria ficar num quarto escuro, quieto, e só chorava. Não tinha condições de trabalhar. Como ela trabalhava, ela se preocupava comigo. Então, para ela não me deixar em casa sozinho, ou ela levava para a casa dos meus pais, ou deixava eu na empresa onde eu trabalhava e pedia para a minha patroa ficar de olho em mim. Meu Deus. A patroa dele me ligava, falava assim que ele estava sentado lá fora, olhando para o nada, e eu falava assim, não deixa ele sair daí não, que ele vai sumir. E aí eu saía do meu trabalho, era aquele transtorno. E uma colega minha, enfermeira, eu trabalhava na área da saúde, ela falou assim, Marcela, o que está acontecendo? Eu vejo que você está desinquieta, você está com algum problema? Aí eu contei para ela, eu falei assim, olha, eu já levei o Adalto na benzedeira, tudo que me falava que eu tinha que levar, eu levava que ia resolver. E nada resolvia. E os médicos que eu trabalhava queriam internar ele, porque ele estava ficando muito fraco. Mas ele falava que se ele fosse para o hospital de base, ele não ia sair de lá vivo. E eu cria no que ele falava, porque ele falava com muita força. Ela falou assim para mim, eu vou te levar numa igreja onde eu frequento. Você quer ir? Eu falei assim, olha, Alessandra, eu já fui em tantos lugares, não me custa levar ele lá. Eu peguei ele na hora do almoço e vim para cá. Aí nós chegamos aqui, chamaram 2 pastores, um pastor atendeu ele, outro pastor me atendeu. Nós ficamos aqui na igreja por volta de uns 40 minutos. Ele recebeu uma oração, eu fui atendida também, oraram. A hora que terminaram o atendimento, eu era outra pessoa, eu não tinha nada a ver com a doença dele, a minha mentalidade era outra, porque naquela conversa eu vi o Espírito de Deus falando comigo, porque aquele homem nunca tinha me visto. Como que ele sabia aquelas coisas da minha vida? E o mesmo aconteceu com ele. A hora que o pastor orou, que terminou, ele se restabeleceu, o vigor veio, a cor veio, a força veio, ele saiu daqui, ele falou assim, pode deixar eu lá que eu vou trabalhar hoje. Você viu o que é espiritual? E o que é espiritual só se resolve de forma espiritual. E aí? Aí a gente estava tratando como uma enfermidade, não era. Eu acredito que era um espírito opressor. Né? E passou, graças a Deus por isso. De lá para cá, a gente vem numa crescência, graças a Deus, porque a gente entende que esse ministério aqui foi aonde Deus nos plantou, porque Ele quer a gente com esse pensamento, porque isso realmente mudou não só a forma com que a gente vivia, mas a forma como a gente pensa, as nossas prioridades hoje. Né? Ele ficou em 2007 ruim, 2008, nós éramos onde a gente trabalhava nas nossas empresas os melhores funcionários, os mais bem remunerados, porque tudo que depois, né, a gente vinha todos os dias no culto. Tinha culto, a gente vinha para a igreja, porque a gente sabia que a gente não podia ficar fora desse lugar. E tudo que era passado aqui, a gente aplicava. E a gente chegou nesse patamar de ser os melhores aonde a gente estava. Né? Naquela medida, naquele nível, vocês já foram... A cabeça foi mudando, o espírito foi mudando, e vocês já foram crescendo ali. Os melhores, onde estavam, onde trabalhavam, já se tornaram cabeça. Sim, e aí surgiu um sonho, né, que ele tinha de ter a oficina dele, a empresa dele. Né? Eu era contra, porque eu estava bem, ganhando bem, né? Eu era a primeira onde eu estava, mas ele queria o sonho dele. Eu falei assim, então vamos atrás do teu sonho. Em 2011, ele montou a oficina, né, amor? As meninas nasceram em 2008, eu tenho filhas gêmeas.
Em 2011, ele montou oficina. Em 2013, a gente foi para um lugar muito melhor, porque, como no início a gente tinha poucas condições, a nossa empresa era uma empresa muito simples, né? E hoje a gente está num lugar bem localizado, é bem visível. O nome do Adalto é reconhecido em Rio Preto, em região, graças a Deus por isso, porque isso foi conquistado com muita oração. E a gente conquistou a empresa. Depois da empresa veio o carro, a moto, que ele tinha o sonho. E a gente morava numa casa cedida da minha mãe. De favor. De favor. Né? A gente reformou a casa, tudo para receber as meninas quando elas nasceram, porque era uma casa de fundo, era uma edícula. Ficou uma casa muito boa. Né? A gente acrescentou muito valor naquele imóvel da minha mãe, mas a gente tinha um sonho de ter a nossa casa, porque eu tenho um irmão. E eu sabia que, se a minha mãe viesse a chegar a faltar, eu ia ter que dispor daquele imóvel para dividir para o meu irmão. Então, eu não ia ter casa. Eu falei assim, não, eu quero ter a minha casa. E aqui, na igreja, veio uma palavra que me tocou muito naquela época, falou assim como imaginou a tua alma, vai ser. E aquilo entrou dentro do meu coração com tanta força, que eu comecei a visualizar a minha casa, o lugar onde eu ia morar, né? E a gente saiu, foi lá naquele bairro, começamos a ungir aquele bairro, tudo na fé. Porque a gente tinha a empresa, mas a gente não estava reconhecido na cidade ainda, a gente estava começando. E fomos ungindo, fomos orando, eu já tinha, né, mais ou menos noção de como que eu queria os quartos, banheiro, tudo, né? Quando chegou 2019... entrou, finalzinho de 2009, a pandemia. A gente já tinha um bom dinheiro guardado. A gente comprou o lote, construímos a casa do meu sonho. É uma casa, graças a Deus, maravilhosa. A gente até já teve oferta para vender ela e eu não quis vender. E trocamos o carro de novo. O Adalto tinha um sonho de restaurar um Opala. Esse Opala veio parar na mão dele, eu não sei como, porque foi Deus que tocou no coração daquele homem e falou assim, olha, eu estou com esse carro aqui lá parado, fica com ele para você. Você me paga do jeito que você pode, do jeito que a gente vai fazendo, você vai me pagando. O carro está lá, ele está restaurando. É relíquia. É uma relíquia, bispo. O senhor vai ouvir falar muito desse carro ainda aqui. Eu vou andar nele, vou dirigir ele. E aí a casa dos sonhos, a empresa, a casa dos sonhos, do gosto, do jeito que projetou, carro novo, a moto do Adalto, que era o sonho de ter uma moto grande, conquistou a moto, e tem mais. Tem. Eu estava até conversando com o pastor Bispo, com o bispo Vitor, antes, né? E eu tenho para mim hoje que eu e ele, a gente tem uma vida financeira boa, porque a gente não tem necessidade de nada. Os meus filhos, eu tenho as gêmeas, eu tenho outro menino que é casado. O meu filho não frequenta aqui o nosso ministério, mas ele também tem temor, e ele já é do Senhor, graças a Deus, por tanto eu orar, e através do que ele via eu e ele vivendo, ele foi para Jesus também, ele é minha nora. E o mais importante para nós hoje é a gente receber a palavra que sai desse altar, gente, porque tudo o que ele falou aqui na oração para vocês, eu vivi. Eu cheguei aqui, eu não tinha nada, meu marido estava doente, eu morria de medo de perder ele. Deus restaurou a saúde, me deu muito mais do que eu imaginei ter. E o que é mais importante para mim hoje é a comunhão e a intimidade que eu tenho com o Senhor, porque tem coisa que eu não preciso nem pedir para Ele. Ele resolve para mim, só de me ver aflita, de me ver, às vezes, preocupada, Ele me manda uma resposta aqui do altar. A gente chega, às vezes, cheio de problema, de preocupação na igreja, e você ajoelha ali naquela cadeira e fala assim, Senhor, fala com o anjo da tua igreja falar comigo, toca no meu coração o que eu preciso fazer, me direciona, e se a palavra vir e ela te cortar e você fizer aquilo, você vive o sobrenatural, porque o que eu e ele a gente tem hoje, mesmo a gente sendo melhor no que a gente fazia, a gente não ia conquistar. A casa, a empresa, tem uma parte aqui que eles não estão falando, mas eles queriam um canto para lazer, né? Eles queriam um lugarzinho para eles ter como lazer. Eles compraram um outro imóvel, construíram nesse imóvel
e é um imóvel para lazer, é isso? É isso mesmo, né? Em 2019, quando a gente projetou a casa, tudo que Deus foi provendo condições e pessoas para a gente fazer a gente fala o nosso castelo, né? Ele falou assim: a gente tem um terreno lá em Badibacite, a gente podia pensar em fazer alguma coisa lá. Eu falei assim: que jeito, criatura? Nós estamos com uma obra imensa lá, né? E a mão de obra é complicada, né? De construção. Eu passava mais tempo na obra do que com ele na empresa. E ele falou assim: não, vamos atrás, vamos fazer. E um ano de pandemia, 19, 20 e 21, nós conquistamos 2 casas, que hoje, se a gente for avaliar, a gente tem um patrimônio muito grande. Essa segunda é só para lazer. É só para lazer, bispo, é só para a família, né? Um aniversário das crianças, né? A gente é muito família, eu e o Adalto. Apesar de eles criticarem a gente pela nossa fé, porque a gente incomoda as pessoas que não creem como a gente, né? Mesmo eles vendo que a gente conquista, porque a gente não conquista porque a gente merece, é pela graça de Deus, porque Deus, quando olha a nós, vê Cristo. E eu tenho por mim que tudo que eu tenho hoje não é porque eu mereço, é porque Jesus me ama. E Ele vê em mim uma pessoa que Ele pode me transformar e mudar eu todo dia. Se eu chegar aqui e a palavra falar para mim, ó, você precisa fazer isso, amanhã eu já tô fazendo aquilo que tá me pedindo aqui. E eu vivo isso, eu e a minha família, e a gente tem resultado com isso. Então, a oração que ele fez aqui anterior, se isso entrar dentro de vocês e te incomodar e vocês colocarem isso em prática, eu, a minha família, nós somos prova viva de que vocês vão viver o sobrenatural, sim. Porque a gente vive o sobrenatural todos os dias, né, Dalto? Todos os dias. Curado, transformado, abençoado, próspero em todas as áreas das nossas vidas, bispo. Imaginava que poderia estar vivendo o que estão vivendo hoje. A gente sempre não duvidou, né? Mas a gente não achou que ia viver tão rápido desse jeito. Foi uma aceleração do processo mesmo. Mais rápido do que imaginava. Amém? Gente, mais uma, só falar uma coisa, sabe o que nos alegra? Cada testemunho, aquela moça, como é que chama a moça que deu testemunho? Não escutei. A Vera está aqui hoje? Não. Está aqui, Vera? Ô, Vera, vem cá, Vera, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa importante. Gente, a mente de vocês é limitada, pequenininha. A mente de vocês foi ampliada. Expandiu. E eu creio que vai expandir mais ainda, porque eu tenho sede. Eu sei que Deus pode fazer mais. Não em conquista, em mim como pessoa. Consequentemente, conquistas. Isso mesmo, bispo. Eu aprendi a viver assim, que a mudança é interna, para depois eu viver o externo. Poderoso.